Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um 5 Minutos com Jesus. É um prazer estar com você. Peço que você dê o seu gostei, bata o sininho se você está no YouTube, assine o nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mais pessoas ouvirão a palavra de Deus se você nos ajudar, cooperar conosco nisto. Vamos à palavra de Deus. A pergunta hoje é: será que Deus faz perdedores? Quero ler com você 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: mas, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. O apóstolo Paulo está falando aqui de uma situação específica e ele diz que ele agradece a Deus, que nos conduz vitoriosamente, sempre. Paulo foi um homem que experimentou muitas adversidades, muitos momentos difíceis na sua vida. E alguns momentos da vida de Paulo, se você olhasse para ele, você diria, ele é um perdedor. Porém, Paulo diz que Deus sempre nos conduz vitoriosamente. Então é uma questão, primeiro, de perspectiva, de eu entender que Deus sempre me conduz vitoriosamente. Mas, para que Deus me conduza vitoriosamente em todas as circunstâncias, eu preciso ser fiel a Ele. Há pessoas da Bíblia que começaram muito bem, sendo verdadeiramente vitoriosos, mas terminaram bem. Por um deslize, por um pecado, por terem voltado as costas para Deus. E há muitos exemplos da Bíblia, eu gostaria de mencionar um. Judas. Judas começou bem. A Bíblia diz que ele foi escolhido por Jesus. Havia profecias acerca de um dos discípulos de Jesus que o trairia. Porém, a Bíblia não diz necessariamente que seria Judas. Judas começou bem. Jesus confiou a ele, inclusive, os recursos da sua parca bolsa. Ele era o tesoureiro do grupo. Eles não tinham muito dinheiro, mas ele era o tesoureiro. E com o tempo, a Bíblia diz que ele começou a roubar. E ele foi se afastando de Deus, e a sua ganância, sua ambição aumentou desmesuradamente, e ele acabou vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Judas terminou bem. Não, Judas terminou mal, muito mal, porque ele terminou longe de Deus, um perdedor. Mas não foi por escolha divina que ele foi um perdedor. Ele escolheu ser um perdedor. Também vemos outras pessoas da Bíblia. Da mesma maneira. Por outro lado, temos pessoas da Bíblia que, em determinado momento da vida, além do apóstolo Paulo, se você olhasse para elas, você também diria, é um perdedor. Mas terminou vitoriosamente. Um exemplo é José. José, em algum momento da sua vida, se você olhasse, diria, ele é um perdedor. Primeiro, ele foi traído pelos seus irmãos. Segundo, ele foi vendido pelos seus irmãos. Terceiro, ele foi escravo no Egito. Quarto, ele foi parar na cadeia, não porque tivesse cometido algum crime, mas por ter sido fiel a Deus. Então, se você olhasse para aquele momento da vida de José, você diria, sim, José é um perdedor, porém, porque ele foi fiel a Deus, ele saiu de lá vitoriosamente. Durante aquele período que parecia ser um transtorno na vida de José, e de fato era, humanamente falando, Deus estava preparando para grandes coisas. Eu quero concluir dizendo, Deus não faz perdedores. Porém, para sermos vencedores, precisamos ser fiéis a Deus, andar com Ele. A Bíblia diz, e é o próprio apóstolo Paulo, que passou por todos esses momentos adversos, que diz isso. Ele diz assim, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E de que é que Paulo estava falando? Ele estava falando de coisas ruins. Perseguição, morte, nudez, fome, etc. Então, muitas vezes, da perspectiva humana, parecemos ser perdedores, mas se somos fiéis a Deus, nós somos mais que vencedores em toda e qualquer circunstância. Deus te abençoe grandemente, seja fiel a Deus. E se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso agora, diga, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero orar com você, diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que tu morreste pelos meus pecados na cruz. Me perdoa os meus pecados. Me purifica e me recebe como teu filho, como tua filha.
e ser o Senhor da minha vida, de hoje em diante. Em teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe. Quero orar com todos também. Senhor, há pessoas aqui que estão assistindo este vídeo, que talvez se sintam perdedoras, derrotadas, mas eu sei que se elas estão em Cristo, elas são vencedoras, elas são mais que vitoriosas, mais que vencedoras, de acordo com a promessa da tua palavra. Se alguém está em desobediência à tua palavra e por isso está sofrendo, restaura agora, cria no coração desta pessoa, Senhor, um arrependimento, quebranta o coração, que este coração quebrantado possa chegar a ti em arrependimento dos seus pecados. Perdoe os seus pecados e restaura-lhe, Senhor. E ajuda esta pessoa a entender que mesmo estando em sofrimento, ainda assim ela é uma vencedora. E que no teu tempo também virá o livramento e a bênção do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.